O mundo esconde segredos que desafiam a lógica e a ciência. Prepare-se para conhecer 10 mistérios que permanecem sem solução. Primeiro, o manuscrito Voynich. Imagine um volume do século XV, com páginas repletas de ilustrações botânicas que não correspondem a nenhuma planta conhecida na Terra. O texto é composto por um alfabeto desconhecido, uma sequência de símbolos que desafia qualquer padrão lógico. Linguistas renomados dedicaram décadas à análise das páginas, mas falharam em encontrar uma estrutura gramatical. A tecnologia avançou. Hoje, supercomputadores e sistemas de inteligência artificial processam bilhões de cálculos por segundo. Eles varreram cada traço de tinta e cada curva dos glifos em busca de conexões. O resultado? Nada. A máquina trava diante da complexidade do código. Nenhuma tradução foi possível. O manuscrito permanece ali, um objeto físico, um bloco de pergaminho antigo que retém suas informações em um silêncio absoluto. A inteligência artificial, nossa ferramenta mais potente, colide contra um muro intransponível de incompreensão. O enigma persiste, intacto, desafiando a nossa capacidade de decifrar o passado. Segundo mistério, o Mary Celeste. Em 1872, o navio foi localizado navegando à deriva no Oceano Atlântico. Ao subir a bordo, a equipe de resgate encontrou um silêncio absoluto. As velas estavam parcialmente içadas, o leme solto, balançando conforme a correnteza. Dentro dos porões, a carga de álcool industrial permanecia intacta, exatamente como fora carregada. Na cozinha, pratos estavam dispostos sobre a mesa, com suprimentos de comida preservados para meses de viagem. Os pertences pessoais da tripulação estavam guardados nos seus devidos lugares. Não havia marcas de disparos nas paredes. Não havia sinais de luta, manchas de sangue ou qualquer mobiliário derrubado. As portas estavam destrancadas. O diário de bordo terminava abruptamente, sem qualquer menção a perigo ou tempestade. O navio estava em condições perfeitas de navegação, mas os tripulantes haviam simplesmente evaporado. O oceano ao redor estava vazio, sem terra à vista por quilômetros. A embarcação flutuava como um espectro, um ambiente preservado que guardava a rotina de homens que deixaram de existir sem deixar rastro. A ausência de violência torna o cenário ainda mais inquietante, transformando o navio em uma cápsula de solidão marítima sem explicação. Terceiro mistério: a colônia de Roanoke. O ano era 1590. Quando o navio de suprimentos atracou na ilha, a tripulação encontrou apenas o silêncio da mata densa. As casas de madeira estavam desmontadas com precisão, não destruídas por qualquer força externa. Não havia corpos, não havia vestígios de combate. O chão estava limpo, coberto por uma camada de folhas secas que o vento movia lentamente. Os colonos haviam construído uma paliçada defensiva, mas o portão estava aberto, batendo ritmicamente contra a madeira devido à brisa do mar. Dentro das cabanas abandonadas, restavam apenas ferramentas enferrujadas e utensílios de cozinha espalhados, como se os ocupantes tivessem interrompido suas tarefas cotidianas para nunca mais voltar. 110 pessoas desapareceram, sem sinais de luta, sem covas, sem restos mortais. A vegetação começava a retomar o terreno, entrelaçando-se nos postes de suporte das estruturas. Ao inspecionar o perímetro, a equipe de busca encontrou uma marca clara entalhada em um poste de madeira central. A palavra Croatoan. Nenhuma outra explicação. Nenhum rastro seguindo para a floresta, nenhum mapa desenhado. O local permanece um vazio histórico, uma evidência física de que 110 vidas foram apagadas da realidade, deixando apenas uma palavra gravada como o único ponto de interrogação em uma paisagem que guarda o segredo do desaparecimento total. Quarto mistério: o Passo Dyatlov. Em 1959, nas montanhas geladas dos Urais, 9 esquiadores montaram acampamento em uma encosta íngreme. Naquela noite, algo forçou a saída imediata do grupo. O resgate encontrou as tendas rasgadas de dentro para fora, com cortes precisos feitos por lâminas afiadas. As pegadas na neve fresca mostravam pessoas correndo descalças em direção à floresta, sob temperaturas abaixo de 30 graus negativos. Os corpos foram localizados dias depois,
espalhados em diferentes pontos da montanha. Alguns estavam sem calçados, outros apresentavam queimaduras estranhas na pele. A análise forense revelou traumas físicos brutais, como costelas fraturadas e danos cranianos extensos, sem que houvesse hematomas externos, como se tivessem sido atingidos por uma pressão mecânica descomunal. O mais perturbador veio depois. As roupas das vítimas emitiam níveis de radiação acima do normal, uma contaminação química sem fonte identificável naquelas montanhas isoladas. Não houve avalanche, não houve ataque de animais, nem sinais de intrusos na neve ao redor do acampamento. O que causou o pânico absoluto? O que levou o grupo a destruir o próprio abrigo em meio a uma nevasca mortal? O Passo Dyatlov permanece como um cenário de desordem física onde a lógica cedeu lugar a um horror inexplicável, deixando apenas um rastro de mortes violentas e silenciosas enterradas no gelo. Quinto mistério: o Homem da Máscara de Ferro. No reinado de Luís XIV, um prisioneiro singular habitava as celas mais profundas da Bastilha. Sua presença era um segredo de Estado absoluto. Ele era escoltado por guardas que tinham ordens expressas de disparar caso ele tentasse falar ou revelar sua identidade. O rosto era ocultado por uma estrutura rígida, impedindo qualquer reconhecimento facial por parte dos carcereiros ou dos outros detentos. O prisioneiro passava os dias em um silêncio forçado, ouvindo apenas o eco dos próprios passos no chão de pedra úmida e o som das chaves girando nas fechaduras pesadas. Luís XIV mantinha o homem sob vigilância constante, um elo perdido na linhagem real, que nunca deveria vir à tona. Não havia cartas, não havia visitas, não havia nome registrado nos livros de entrada da prisão. Quando o prisioneiro finalmente adoeceu e morreu, seus pertences foram queimados, e as paredes da cela foram raspadas e repintadas para apagar qualquer vestígio de sua existência. O segredo foi levado ao túmulo, enterrado sob o peso da autoridade monárquica. Décadas de isolamento total transformaram um indivíduo em um fantasma vivo, cujo único legado foi o mistério sobre quem, exatamente, carregava aquele peso de metal sobre a face, condenado a ser um enigma até o fim da vida. Sexto mistério: a epidemia da dança de 1518. Em julho, uma mulher começou a dançar sozinha em uma rua de Estrasburgo. Não havia música, apenas o bater rítmico dos pés no chão de pedra. Em poucos dias, dezenas se juntaram a ela. O movimento tornou-se frenético, ininterrupto. Os dançarinos giravam sem parar, suor escorrendo pelas faces, músculos tremendo sob a pele. As autoridades tentaram intervir, construindo palcos e contratando músicos, acreditando que a dança cessaria se o impulso fosse saciado, mas o efeito foi oposto. O número de pessoas saltando e rodopiando cresceu para centenas. A agitação não cessava nem à noite. Pés sangravam, pernas inchavam, corpos desabavam no chão sob o sol escaldante da praça. A exaustão física atingiu limites críticos. Corações falhavam sob o esforço extremo. O que começou como um passo isolado transformou-se em uma convulsão coletiva de pânico irracional. Ninguém parava. O silêncio da cidade foi substituído pelo som de centenas de corpos colidindo contra o pavimento. Relatos médicos da época indicam mortes por ataques cardíacos e desidratação severa. Não houve uma causa biológica identificada, nem uma explicação para o contágio motor. A dança continuou até que os sobreviventes, exaustos, simplesmente caíram imóveis, deixando para trás um rastro de mortes por exaustão total. O chão de Estrasburgo tornou-se o cenário de um colapso humano, onde o movimento tornou-se o próprio algoz. Sétimo mistério: o sinal UAU. Em 1977, o radiotelescópio Big Ear captou uma sequência de dados vinda da direção da constelação de Sagitário. O pulso durou exatos 72 segundos. No papel da impressão térmica, o astrônomo Jerry Eman circulou a sequência de caracteres e escreveu a palavra UAU, marcando o momento em que a tecnologia humana encontrou algo que desafiava a natureza estatística do ruído espacial. O padrão técnico do sinal era de uma complexidade que sugeria uma origem inteligente, com uma modulação de frequência que não correspondia a fenômenos naturais conhecidos, como pulsares ou interferências terrestres. Os computadores analisaram a intensidade, a largura de banda e a origem vetorial.
Não houve repetição. O telescópio girou novamente para a mesma coordenada no espaço, mas encontrou apenas o vazio absoluto. A frequência de 1420 MHz, associada à emissão do hidrogênio neutro, tornou-se o centro de um debate global. Por que uma única transmissão? Por que nunca mais? O sinal injetou uma esperança matemática na possibilidade de contato, mas deixou para trás um silêncio profundo que ecoa há décadas. A cada vez que os radiotelescópios varrem aquela mesma região de Sagitário, a ausência de um novo pulso reforça a solidão da humanidade no cosmos. Não houve resposta. Não houve segundo contato, restando apenas o registro impresso daquela única janela de 72 segundos de comunicação inteligente que, até hoje, permanece como a evidência mais intrigante de que algo, em algum lugar, enviou uma mensagem através da escuridão interestelar. Oitavo mistério: o tesouro da Ilha de Oak. Em 1795, um jovem encontrou uma depressão circular no solo da ilha e começou a cavar. O que ele descobriu não foi ouro, mas uma armadilha de engenharia complexa que desafia a explicação. A cada 3 metros de profundidade, tábuas de carvalho bloqueavam o caminho. Mais abaixo, camadas de fibra de coco e betume selavam o poço. Conforme as pás avançavam, a estrutura revelava um sistema hidráulico mortífero. Canais de inundação conectam o poço diretamente ao oceano. Quando os caçadores de tesouros removem uma barreira, a água salgada inunda o túnel instantaneamente, forçando a retirada imediata. Escavadeiras e dinamites foram utilizadas por 2 séculos, mas o poço responde com colapsos estruturais e novas obstruções. A terra parece se mover para proteger o que esconde. Homens perderam fortunas, vidas foram ceifadas por desabamentos e a tecnologia de perfuração moderna encontrou apenas mais rocha e água. A persistência dos buscadores tornou-se uma obsessão cíclica. Eles perfuram, o túnel inunda, o solo cede e o poço permanece intocado. Não há registro de quem construiu tal labirinto, nem como mecanismos tão precisos foram instalados a profundidades tão extremas com ferramentas primitivas. A cada nova tentativa, o poço exige um preço maior, mantendo seu núcleo central em um silêncio geológico impenetrável. A frustração é o único resultado garantido. O poço não é apenas um local de busca, é uma máquina de frustração, um desafio físico que nega a entrada de qualquer explorador, mantendo o segredo trancado sob toneladas de lama e água marinha. Nono mistério: Kaspar Hauser. Em 1828, um jovem surgiu na praça de Nuremberg. Ele caminhava com dificuldade, mal conseguia articular frases e segurava uma carta endereçada a um capitão. Hauser alegou ter vivido toda a sua existência em uma cela minúscula, onde recebia apenas pão e água por uma abertura. Ele não conhecia o sol, o som da chuva ou o movimento das pessoas. A sua adaptação ao mundo exterior foi lenta e dolorosa. Seus olhos demoraram meses para suportar a luz plena, e seus músculos precisaram de meses para aprender a coordenação motora básica de um adulto. O jovem tornou-se uma curiosidade científica e social. No entanto, a liberdade durou pouco. Em 1833, Hauser foi atraído para um parque em Ansbach por um homem que prometeu revelar segredos sobre sua origem. Ao chegar ao local, o agressor desferiu um golpe de faca no peito do jovem. Hauser cambaleou, perdeu sangue e caiu sobre a neve. Ele sobreviveu por 3 dias, mas não conseguiu identificar o atacante antes de expirar. Nenhum rastro foi encontrado. A arma do crime foi recuperada, mas o dono da faca nunca apareceu. O agressor desapareceu na escuridão, levando consigo a verdade sobre quem era aquele jovem e por que ele precisava ser silenciado. O caso encerrou-se com uma pergunta sem resposta e um corpo enterrado, deixando apenas o registro do choque daquela morte violenta que cortou o fio da vida de alguém que nunca teve permissão para pertencer ao mundo. 10º e último mistério: o farol das Ilhas Flannan. Em dezembro de 1900, um navio avistou o farol sem luz durante o dia. Ao chegarem à ilha, os investigadores encontraram a porta trancada por dentro e as camas arrumadas. Na cozinha,
A mesa estava posta com comida intacta, indicando uma interrupção brusca. Um casaco de proteção estava pendurado, mas nenhum dos 3 guardiões foi localizado. Os registros do diário de bordo descreviam uma tempestade severa, com ventos que derrubavam rochas e o mar batendo contra as paredes da estrutura. No entanto, os dados meteorológicos daquela noite confirmam um céu limpo e um mar calmo. Não há marcas de luta, nem vestígios de fuga. Eles simplesmente deixaram de existir dentro de um espaço isolado e vigiado. 10 mistérios, 0 respostas. Durante séculos, a humanidade coletou essas lacunas na história, eventos que desafiam a causalidade e a ciência. O manuscrito Voynich, os colonos de Roanoke, o pulso de Sagitário, cada um permanece como uma barreira intransponível para o conhecimento. Observamos os fatos, medimos os danos e analisamos os vestígios, mas o núcleo do enigma permanece protegido por um silêncio absoluto. Qual desses mistérios será o primeiro a ceder sob o peso da investigação futura? Ou será que o mundo prefere guardar esses segredos na escuridão? O relógio avança, a ciência evolui, mas as perguntas permanecem flutuando no vazio, esperando por uma chave que talvez nunca seja forjada. A verdade continua fora de alcance.